experiência enquanto uma pessoa LGBT no ensino médio foi muito conturbada. Primeiro, nesse momento do ensino médio, eu só sabia que eu era não heterossexual, mas eu não sabia que eu era trans. Só fui me entender como uma pessoa trans no terceiro ano do ensino médio. Sendo LGBT no ensino médio, eu percebi que isso dificultou muito a forma com que eu ia aprender. Não exatamente por ser LGBT, mas com como que a escola lidava com isso. A minha primeira namorada foi suspensa porque ela tava beijando a ex dela no pátio, sendo que todo dia tinha um casal hétero lá, se pegava horrores no banco no meio do pátio e ninguém falava nada. Eu não podia ter uma namorada, não podia demonstrar nenhum tipo de afeto que a escola censurava, né? No meu ensino médio que eu fui ter maior contato com a comunidade LGBT, assim, ali eu me senti razoavelmente confortável para me expor. Quando eu entrei na faculdade, eu tive alguns problemazinhos devido à questão de preconceito, porque o curso é voltado pelo público masculino, cisgênero. Durante 2 anos de faculdade, eu não falava. Eu não participei de uma aula em 2 anos, porque eu sabia que assim que eu abrisse a boca, o professor ia ver minha voz feminina e ia me tratar no feminino, embora lá na chamada tivesse no masculino. Por esses motivos, eu tive que trancar a faculdade, porque eu não me sentia confortável no meio deles e tive que me redescobrir novamente pela questão de ser trans. E hoje eu estou lutando pela minha volta ao curso de Engenharia Mecânica na universidade como uma mulher trans. Esse ano foi um ano muito importante, que foi quando eu comecei a minha hormonização e foi a primeira vez que eu falei na sala de aula. E o professor tava dando um negócio de gestalt e tal. É uma imagem só, né? Mas ficam 2 imagens meio que sobrepostas, assim. E aí ele perguntou se alguém não tinha enxergado as 2 imagens. Continuei olhando assim pra imagem, né? Aí consegui enxergar. Aí fiz... enxerguei. Aí ele falou, aí, o que você fez? Eu falei, enxerguei. Aí o professor falou assim, olha só, gente, como que ele se expressou a partir do momento que ele entendeu as 2 imagens. E aí eu fiquei assim, pô, o professor me chamou no masculino, caraca. Que doideira, né? Isso nunca aconteceu. Pensando assim, vários rebuliços assim dentro de mim. E aí o professor pergunta de novo pra turma, mas alguém não tá vendo as 2 imagens? Aí tinha umas 3 pessoas que falaram, eu não tô conseguindo ver. Aí o professor volta e fala, alguém quer vir aqui na frente mostrar pro colega como é que se enxerga a imagem? Aí na mesma hora eu levantei e fui. Eu nunca tinha feito isso antes na minha vida, porque o professor usou um pronome masculino comigo. Na faculdade, como eu disse, é um espaço que, é muito mais acolhedor, tem muita mais representatividade bissexual, inclusive. Falando da importância desse debate, da importância de ter pessoas bissexuais nos espaços, de ter pessoas bissexuais falando sobre bissexualidade. Eu pude perceber que tirar muito estigma que eu tinha, muitos preconceitos que eu tinha em relação à bissexualidade durante o meu ensino médio, que me fizeram ter esse processo de aceitação e de me assumir. Na fase da faculdade, que eu realmente tive contato com diversas coisas que me influenciaram positivamente, tanto a questão de me aceitar como LGBT, quanto a minha mente abrir para diversas outras questões. Na universidade, a gente não tá mais sozinho. Tudo vai melhorar, mas você tem que estar aqui para ver. Sua situação atual não é a sua situação final. Tudo vai melhorar. Caso aconteça de você não ter essa representatividade, essa galera que te apoie, que seja igual a você e que te entenda durante o ensino médio, isso vai acontecer na faculdade, porque, né, como eu disse, é um espaço muito mais aberto e as coisas vão melhorar. Vocês podem ficar calmos porque vai dar tudo certo, sabe? Respira que quando você acabar isso aqui, o mundo é seu. Tu vai. Isso aqui é só uma fase.